Saudações, igreja. A palavra de Deus nos registra lá em Mateus capítulo 6, verso 25, a parte A, as palavras de Jesus que nos dizem assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O apóstolo Paulo também diz desta mesma maneira aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, esse tempo de isolamento é propício para a ansiedade. A ânsia, na verdade, faz parte do viver do ser humano. A gente anseia um bom trabalho, uma graduação, até espiritualmente ansiamos a salvação, ansiamos a volta de Jesus. A ânsia em si não é um problema. O grande problema é quando nos deixamos dominar pela ansiedade. É o que Jesus chama de andar ansioso. Quando a ansiedade tira o nosso sono, quando o amanhã ele toma conta do nosso presente, quando a aflição toma conta do nosso coração, na expectativa de coisas que são do amanhã. Dessa maneira, Jesus olha, e Paulo também para nós diz: não andeis ansiosos, isto não é bom para você. Querido, o que tem te deixado ansioso nesse tempo? Jesus aqui, ele fala de coisas que são coisas triviais, naturais e até essenciais da vida. Ele fala de comer, de beber, de vestir. Não são essas coisas que também têm preocupado a todos nesse período? Como que vai ficar meu emprego? Será que vou ser despedido? Será que vou ter o que colocar na mesa para os meus filhos amanhã? Como que eu vou comprar o alimento? Como que eu vou pagar as contas? São preocupações assim que porventura podem estar pairando no seu coração, na sua mente. Pensar nessas coisas não é justo, não é algo errado. No entanto, essas coisas não podem tirar o seu sono. Elas não devem causar enfermidade à sua alma, ao seu físico. Por que nós não devemos andar ansiosos? Por que essas coisas não devem tomar e dominar a nossa mente como preocupações? Texto bíblico de Mateus e outros textos da Palavra de Deus vão nos responder esta pergunta: por que não devemos andar ansiosos? Primeiro, quero o versículo, a parte B desse versículo 25, que diz assim: Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Queridos, Deus garante a vida. Nós já temos o bem mais precioso que é a vida. E aquele que está em Cristo Jesus tem vida e vida abundante e vida eterna. E a promessa de Deus é garantir isso para nós. E o texto de Mateus 6,25 diz que a vida é maior do que o alimento, que o corpo é maior do que o vestuário, e Deus olha para isso e sabe disso e tem cuidado da nossa vida. No verso 26 diz assim: Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Queridos, as aves, os animais, eles não trabalham o tipo de trabalho que a gente trabalha. Eles não juntam em celeiros, nem têm caderneta de poupança. Eles não têm carteira assinada. Mas a Bíblia diz que Deus sustenta a cada um deles. E o texto continua dizendo: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A vida, ela tem valor, ela é maior do que o alimento. E a nossa vida, ela tem, como a vida de um ser humano, um valor maior ainda para Deus. Somos especiais para Deus. Deus cuida de toda a criação.
muito mais de nós. Precisamos crer dessa maneira. E diz assim, lá em Mateus, ainda em Mateus capítulo 6, versos 28 e 29. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o grande Salomão, né, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, como qualquer um desses lírios dos campos. Deus cuida de toda a criação, inclusive dos vegetais, das plantas, e as enche de glória, as enche de honra. E se nós crermos realmente em Deus da mesma maneira, nós precisamos saber que não não devemos ficar ansiosos, porque Deus cuida de nós. O Deus criador dos céus e da terra, ele não depende que você tenha o seu trabalho, a sua carteira assinada, ele não depende que você tenha uma poupança, um investimento, dinheiro no bolso para te sustentar. Ele não depende de nada dessas coisas. Nós colocamos o nosso coração e às vezes a nossa dependência nisso, a nossa segurança nisso, mas Deus não depende dessas coisas para nos sustentar. Ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus que provê todas as coisas. No versos 31 e 32 diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por que nós não devemos ficar ansiosos? Porque nós conhecemos a Deus e Deus nos conhece. Quem não conhece a Deus, aqui chamados de gentios, esses sim não têm esperança, esses sim não têm quem se agarrar, mas conhecendo a Deus, nos agarramos nele. Também o texto, ele diz que o Pai, ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Querido, ele sabe do que você está passando, ele sabe de quanto comida tem no seu celeiro, ele sabe quanto que você tem de recurso, ele sabe das suas necessidades. Deus te conhece, ele conhece a sua realidade. E por fim, por que não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade não resolve nada. Verso 27, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos acrescentar nada, só diminuímos. Aliás, a ansiedade, ela só causa males, males físicos, males emocionais, males espirituais. As síndromes, todas elas, têm a ansiedade presente. Males físicos, doenças físicas, são oriundas muitas vezes das ansiedades. Portanto, nós devemos crer que Deus nos garante vida, Deus cuida de nós, e a ansiedade é um mal que nós podemos e devemos evitar. Como então, pastor, que nós podemos fazer isso? Como vencer a ansiedade que está em meu coração? O que fazer? A Bíblia responde, no verso 27, diz assim: ora, se Deus veste assim a erva, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, como? Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, o que o texto está nos dizendo? Ele chama a atenção da nossa pequena fé. O que nós devemos ter para vencer a ansiedade é fé. Quando cremos, vencemos sim a sociedade. Coloque foco naquilo que é eterno, nas coisas de Deus. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque as coisas de Deus, e Deus cuidará das suas coisas. Também mostre sua fé de maneira prática. Verso 6, a parte B de Filipenses, capítulo 4. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças.
tenha o hábito de falar com Deus através da oração. Deus tem despertado o seu povo para isso nesse tempo, chamando a atenção. Ore. O povo tem perdido o hábito de orar, de conversar com Deus diariamente. Se a gente conversa com Deus diariamente, o nosso coração fica em paz. A ansiedade sai do nosso coração. Mas também suplique. Súplica é o clamor do necessitado. Você está passando por uma dificuldade grande. Você nesse tempo está sem recurso. Suplique e creia no Senhor. Isso tudo com ações de graças, diz o texto. Ou seja, louve ao Senhor em tempos de aflição. Desta maneira você vai estar mostrando a sua fé em Deus. Outra coisa, Mateus 6, verso 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Deixa Deus cuidar do seu hoje e deixa Deus cuidar do seu amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Você tem uma luta para lidar com ela hoje, lute com ela hoje. Deixe para amanhã o que é de amanhã. Não antecipe o sofrimento e não crie outros sofrimentos. Se você antecipa o sofrimento de amanhã, algo que de repente nem vai acontecer, um problema que às vezes nem vai vir, e você coloca isso na sua mente, você não consegue viver o seu hoje e não vai resolver também o problema do seu amanhã. Então viva a cada dia na fé em Jesus. Ao levantar, entregue a Deus os seus problemas, entregue a Deus o seu dia, confie nele. Ao entardecer, ao anoitecer, você pode agradecer a Deus pelo seu dia. Pegue todas aquelas coisas que você não conseguiu resolver, coloque lá diante de Deus, diz: Senhor, está aqui, vou dormir em paz. Enquanto você dorme, Deus vai cuidar de tudo para você. E assim, lá em 1 Pedro 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregue a Deus a sua ansiedade. Não fique segurando. Você tem ansiedade, isso é natural do ser humano. Mas não fique com ela, com você. Não fique com você. Entregue a Deus a sua ansiedade. Ele já tem cuidado de todas as coisas. E sabe qual é o resultado disso? Está lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus irá inundar o seu coração. Não fique ansioso, entregue a Cristo todos os seus problemas. Missão Batista em Cidade de Pomar, frutificando e multiplicando o amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe.